O nome de Deus seja eternamente louvado. Meus amigos, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, que está escrito no livro, na carta de Paulo a Timóteo, segundo a Timóteo. Vamos lá, no capítulo 3. O título da palavra é Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. O Senhor, a importância, a preocupação aqui é anunciar a palavra de Deus. Jesus Cristo, que era o que Paulo fazia dia e noite, anunciando e pregando a salvação em Jesus Cristo. Glória a Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Então Paulo está falando aqui para Timóteo que Timóteo tem seguido a maneira de viver de Paulo e também tem sofrido as perseguições como Paulo sofreu nessas 3 lugares aqui que ele diz. Em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Glória a Deus. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então todos que vierem a servir a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo padecerão perseguições, porque Jesus Cristo disse em certo lugar, se para o madeiro verde fizeste isso, quanto mais para o seco, que somos nós. O Senhor Jesus era o madeiro verde, e assim o perseguiram, o injuriaram, mas o Senhor também disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E o Senhor também dará vitória para todo aquele que crer, todo aquele que buscar servir a Deus no caminho santo do Senhor, segundo a tua palavra. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Glória a Deus. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, aqui ele diz a Timóteo que Timóteo conhecia as sagradas letras desde criança, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Veja a importância de você conhecer as sagradas letras, as palavras de Deus, a Escritura Sagrada. Portanto, comece, tenha tempo para começar. Aquele que ainda não começou, comece hoje. Abra a Escritura, leia um capítulo e vai devagar, meditando naquilo que você lê, de dia em dia. Glória a Deus. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, pela palavra de Deus, você buscando de Deus a salvação, você consegue a salvação, porque você vai ver os preceitos de como andar, como agir, obedecer a palavra de Deus, que tem um mandamento do Senhor Jesus. Antes de subir ao céu, ele deu ordem aos seus discípulos, ide anunciar o evangelho a todo mundo, a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então está aqui as ordens do Senhor nas Escrituras, e é bom que você saiba como que é. Você conheça a doutrina, a palavra de Deus, os preceitos, as boas obras, para nela viver dignamente, retamente diante de Deus. O Senhor nos faz dignos e merecedores, não pelas nossas obras, mas pela graça, pela misericórdia de Deus. O Senhor nos perdoa, o Senhor nos muda, o Senhor faz de nós uma nova criatura, porque Jesus Cristo mesmo disse a Nicodemos
que foi procurá-lo. Nicodemos era um homem importante na sociedade, no seu cargo, e Nicodemos foi conversar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse a ele que era necessário nascer de novo. Por quê? Porque o homem estava corrompido no pecado e era necessário que ele nascesse novamente. Nicodemos disse: Senhor, mas como que um homem velho, um homem adulto, pode voltar no ventre da sua mãe para nascer de novo? Jesus Cristo estava dizendo aqui da conversão, da fé, do batismo, ser batizado e nascer novamente uma nova criatura. Glória a Deus, bendito Deus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Glória a Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos corrige. Que bom que nós recebemos a correção pela palavra de Deus, porque a palavra é como o sabão do lavandeiro. Ela vem para nos lavar, para nos purificar o nosso coração, para nos corrigir e nos traz instrução de como proceder nossos passos, a nossa vida diante de Deus, para que o homem de Deus seja perfeito. E assim nós vamos atingir a perfeição, não que já temos atingido. Nós somos falhos diante de Deus, mas caminhamos para a perfeição. Porque quando Jesus Cristo se manifestar, aquele que é perfeito, então nós seremos semelhante a Ele. Aí nós seremos perfeitos. Porque daí a falta, o pecado não vai nos acompanhar mais para onde o Senhor vai nos levar. Lá não entra mais a valentia, a impureza, o pecado, não entra nenhuma espécie de mal. Lá é plenamente bem, é plenamente bons pensamentos, não haverá lugar para a tristeza, para a dor e nem para as coisas erradas e para o pecado. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, a palavra nos ensina, a palavra de Deus é a nossa guia, é a perfeita guia da nossa fé. Por isso a importância de ler a palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Você, por exemplo, se tem alguém aí na sua casa que está impossibilitado de sair por algum problema físico, por algum problema de enfermidade, coloque esse vídeo para ele ouvir, ou para ela ouvir, o teu avô ou tua avó, ou teu pai ou a tua mãe, que não pode, não está saindo da cama, mas a mente está lúcida para o ouvido, para ouvir, para compreender. Põe para ele ouvir a palavra de Deus, a palavra, um capítulo hoje, outra manhã, para ele, porque a pessoa tem falta, né? Não fique só para você que está bem de saúde, põe lá para aquele que também que está impossibilitado para assistir e para ouvir e meditar naquilo que nós lemos aqui. Vamos meditar, leia novamente e não esqueça de ler a palavra de Deus para o enfermo na sua casa, para o seu amigo. Leve a palavra, leia um trecho da palavra, cante um hino para ele. Glória a Deus que estás no céu. Aqui nós vamos ver também a eficácia da palavra de Deus. Nós estamos lendo aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 em diante. Agora, aqui, aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então não há nada nesta vida que está encoberto diante de Deus, diante de Jesus Cristo, porque a palavra de Deus, ela é apta
para discernir a intenção do nosso coração. Não é só aquilo que falamos ou apresentamos diante das pessoas, mas na nossa vida particular, no nosso íntimo. O Senhor sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados, com dois cortes. A palavra e penetra até a divisão da alma. Quem sabe onde que é a divisão da alma? Ninguém sabe, mas a palavra de Deus penetra lá, até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então estamos nus e patentes diante dos olhos de Deus. Ele sabe todas as coisas da nossa vida, os nossos procedimentos. Portanto, vamos melhorar lendo, conhecendo, buscando a palavra de Deus, orando sempre sem desfalecer, buscando a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade e a sua guia, porque nós temos que nos basear nesta guia, neste mapa, para chegarmos ao porto desejado. Glória a Deus, e encontrarmos com Cristo na sua vinda e podermos glorificar a Deus, porque naquele dia haverá muita surpresa, muitos baterão nos peitos com grande arrependimento, mas será tarde demais, não haverá tempo mais para o arrependimento na aparição do Senhor. Aí sim, todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta daquilo que fizemos, o bem ou o mal. Então, as nossas obras importam de grande maneira. Nós não tínhamos obras de merecimento e recebemos a graça de Deus, como o próprio nome diz, de graça, a misericórdia, a maravilha de Deus, a salvação para todo aquele que crer. Mas aquele também diz assim que temos que fazer caminhos direitos diante de Deus, diante do Senhor, pela sua palavra, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós temos que praticar e viver com boas obras, sem as quais ninguém verá Deus. Se a pessoa não se arrepender e não se aplicar na doutrina santa dos céus, não verá Deus. Porque só verá Deus aqueles remidos do Senhor, aqueles que Jesus Cristo levar para a glória. Esses verão a face de Deus como ela é. Então, quando o Senhor Jesus se manifestar, aqueles que estarão com eles serão semelhantes a eles, perfeitos. A tudo de errado, todo defeito não aparecerá mais. Glória a Deus. Estaremos na estatura de um varão perfeito. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E assim, o adversário das nossas almas nos persegue todos os dias, para que não façamos aquilo que é da vontade de Deus. Sempre haverá um atrapalho. Note para você ver, se você programar alguma coisa, vou ler as Escrituras Sagradas e marcar um horário, pois vai ter atrapalho até você começar. Você vai ter que se esforçar para isso. Aparecerão outras coisas diante de ti, outros atrativos para desviar a sua atenção. Mas põe isso firme na sua cabeça, determine, seja determinado, e o Senhor muito te abençoará. Você buscando as coisas de Deus, Deus se aproxima, Deus vem ao seu encontro. O Senhor Jesus Cristo se alegrará e te dará força e dará ordem aos seus anjos para que você não tropece com seus pés em pedra, para que todo aquele tropeço que o adversário pôr diante de ti, o Senhor faz você transpassar, você passar, você pular sem tropeçar nelas. Então, faça essa intenção com Deus e comece a leitura da palavra de Deus para você conhecer. E também permita que o enfermo, o impossibilitado, tenha acesso a ela, de uma forma que você leia para ela, que você possa mostrar este vídeo para ela,
para ela assistir o acamado, aquele que não pode sair de casa. Deus abençoe, Deus seja louvado.